Então, gente, a gente está continuando aí a carta aos Romanos, aonde Paulo vem fazendo um processo de comparação, né, com a carne e o espírito. Então, ele veio desenvolvendo aí para nós esse processo, né, da gente. Ah, uai. Então, peraí, vamos ver aqui. Uai. Pode ser um bom sinal. Depois, quando você não estava compartilhando, Deus bem. Interrompido. Estou querendo pausar a gravação. Na hora que interromper, não vai fechar ela toda para ver. Boa tarde, Vânia, tudo bem? Boa tarde. Tá boa, Lourdes? Eu tô bom, de conjuntivite. Ixi, Maria. Cheguei agora do oftalmologista. E vai vir a pigação de remédio, né? É, infelizmente. Antibiótico. O bom é que a gente não sabe o que fez errado, também não sabe o que fez certo, e aí fica por isso mesmo. Então, gente, nesse capítulo aí, Paulo está trazendo para nós essa comparação entre a carne e o espírito, como dois modos de vida, dois modos de funcionamento. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, semana passada ele veio trazendo para nós essa questão do Espírito de Deus que ressuscita o Cristo no futuro, né? No presente ele vai ajustando a gente à lei de Deus, mas no futuro ele traz para nós a ressurreição, que seria essa construção desse corpo espiritual, né? Mais sutilizado. Então aí, É, ô, ah, Vânia, oi. só um minutinho. Para mim não está passando o texto, está só o Tá título. escrito lá em cima, seu compartilhamento de tela está pausado. Eu estava tentando ler daqui. Aí, Ah, aí, ó. eu não sei o que que é, mas eu sei que deu uma paradinha. Lá direito o vermelhinho, olha lá. Clica lá. Aí acho que Agora vê se. agora tá indo, gente? Agora veio direitinho, Eu acho que tranquilo. pausou o vídeo, deve ter pausado aqui. Pausada a apresentação, né? Então, gente, o que que ele vai falar então? Aí ele vem desenvolvendo o raciocínio dele, né? Que nós somos devedores, mas não para viver segundo a carne. E ele faz um paralelo aqui, né? Porque se a gente viver segundo a carne, a gente morre. Mas se a gente, pelo Espírito, mortificar as obras do corpo, então ele usa como sinônimo, né, as obras do corpo com obras da carne, né? Então, se eu mortificar a obra da carne, eu vivo. Viver, quando ele fala vida, gente, ele está falando de vida eterna,
Paulo pensa igual Jesus. Lá, a gente já, como espírito puro, eu estou construindo essa vida eterna. E morte é morte moral. Então, o que que ele fala? Se eu vivo segundo a carne, eu vou morrer. Não é morte do corpo, porque morte do corpo até o santo morre. Nasceu, morre. É morte moral. E se a gente mortificar as obras do corpo, a gente vai viver. Então, eu trouxe aí de Gálatas para a gente entender o que são obras da carne, o que são obras do espírito, para ficar mais claro ainda para nós essa comparação que ele faz. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso aí, gente. Então não fica claro? Ele mais uma vez contrapondo, é a parte da carne, essa parte mais instintual, mais ligada à paixão, que começa no instinto e se manifesta como pulsão, se manifesta como paixão, e é tudo isso aí. Então é óbvio que não tem como eu herdar, eu habitar dentro de mim o reino dos céus se eu estou com todas essas paixões aí, todas elas, né? Inveja, ciúme, ira, egoísmo, a gente provocar discórdia entre as pessoas, esse trem de dividir o mundo, né? Entre rico, pobre, branco, preto, mulher, homem, tudo isso são facções que a gente vive, né? Quem é espírita, quem é cristão e quem não é, e aí vai. Mas a gente está num processo evolutivo que a gente ainda tem essa sombra, essas obras da carne dentro de nós. Que a gente, igual ele falou, né, tem que ter o domínio próprio, usando a razão para ir se conhecendo, para aprender a lidar com isso, para desenvolver a parte do espírito, né? Então, a gente já viu também que eu posso potencializar um lado ou o outro, né? Às vezes eu potencializo mais o lado sombra, o mais de paixão, de instinto meu, às vezes exatamente por não querer me conhecer. E o espírito são todas essas obras daqui que ele fala, a fidelidade a Deus, né, gente? A mansidão e o domínio próprio, principalmente. Por quê? Porque essas paixões eu não vou conseguir apagar elas de dentro de mim. Eu vou ter que me conhecer e aprender a lidar com elas. Isso vai ser um processo, né? Mais para frente que isso vai desaparecer da gente, mas por enquanto é isso. Eu aprender a lidar com a sombra. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, gente? Isso aí é o que Jonas chama de sombra, né? Tudo isso aqui que eu detesto ver em mim, quanto mais eu negar, mais toma conta de mim. Ok? Então aí tá as duas obras, né? Obras ou frutos da carne que leva à morte e os frutos, obras do espírito que leva à vida. Então, o nosso processo evolutivo de momento é reconhecer em mim as obras da carne, para que eu aprenda a ter domínio sobre isso e desenvolva a parte espiritual, né? Desenvolva a luz. E aí, gente, eu trouxe para nós duas mensagens de Emmanuel. Uma que ele vai tratar das obras da carne e outra que ele vai tratar das obras do espírito. É interessante para a gente ver que ele traz um ser humano que potencializa a carne, essas obras da carne.
Ele passa um perfil dessa pessoa e depois ele vem com outro que potencializa a do espírito. Então, é interessante vocês prestarem atenção para vocês poderem comparar as duas mensagens, tá? São contrapondo. Pão Nosso, capítulo 78, segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Emmanuel dá para nós, vamos dizer assim, o conceito de carne. Ok? Vocês viram aí qual é o conceito que Emmanuel usa? Impulsos inferiores. Inferiores. É a parte mais inferior. Por isso que a gente chama que é ligada aos instintos de paixão. Né? Isso é que é carne. Aí ele vai falar que se a gente, né, vive conforme isso, a nossa vida vai ser uma série de acontecimentos vazios. Por quê? Alguém sabe? Então, gente, você imagina tudo aquilo que nós colocamos. Nada disso preenche o espírito. Exatamente. Então, a gente pensar que nós somos um espírito eterno. Aí a gente entra na carne e vira escravo dos impulsos instintivos. E se a gente pensar nisso, isso é um escândalo. Né? Você pegar algo que é imortal, que tem sede de mortalidade, e ligar ele aos instintos, para que ele obedeça aos instintos. Isso é uma escravidão. Então, a alma não pode se satisfazer com o que não é eterno. Entendeu? Então, tudo aquilo que vem das paixões, eu procuro, eu quero é uma sede insaciável, mas sempre vai deixar essa sede, porque nós somos espíritos eternos. Não me preenche o que morre ou degenera. Você já imaginou uma pessoa que fica correndo atrás de dinheiro e de poder a vida inteira, e na hora dele morrer, tudo pelo que ele lutou vai ficar aqui? Olha o que ele vai sentir. Então, vamos lá. Amor imbatível, amor, capítulo 5. Muito comumente surgem comentários no grupo social a respeito de alguém que tem tudo: dinheiro, família, beleza, inteligência, poder, e, no entanto, parece não ser feliz. Sucede que esse tudo não preenche o vazio, faltando o sentido da vida, seu significado, sua razão de ser. É isso. Então, o espírito começa a perceber, ele sabe disso inconsciente, que ele está lutando por coisas que não têm, como é que eu diria, durabilidade, não tem eternidade. Então, ele que é um espírito que é eterno, está correndo atrás de coisas que morrem ou vão morrer. Vai ficar tudo aqui. Então, a vida está sem sentido. Eu nasço aqui, pego um corpo para tudo que eu conseguir na vida ser enterrado. Ficar aí. Entendeu? Perde, não tem significado a vida. Entenderam, gente? O que dá o vazio? Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Tudo que eu construo, tudo que eu faço é limitado. Entende? Vamos dizer, eu posso fazer a obra mais majestosa que eu for. Além de na hora da morte, eu ter que deixar ela aqui, não quer dizer que depois que eu vou partir, aquilo vai ter valor para alguém.
costuma haver um saque total. Uma divisão total, né? Então ele fala que você está encontrando, ó, com a limitação da morte a cada momento, né? E aí é uma comédia, né? Veja bem o que Emmanuel está falando. Chega a ser ridículo, gente. Mas é muito ridículo. Se você pensar em termos de mortalidade, eu nasço aqui 60 anos e invisto toda a minha energia em coisas que não vão ser para mim, que eu não posso carregar para mim e que não vai ter durabilidade. Se você pensar assim, é muito ridículo. Aí você vê que é como se fosse um brinquedinho, né? Que a gente está investindo no brinquedinho aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, ele. Ô, Paulo, eu acho que seu microfone está aberto. Obrigada. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Emmanuel lembra que está descrevendo um polo para descrever outro polo, tá, gente? Então, alguém consegue notar um sofrimento nessa pessoa aí? Uma limitação nessa pessoa? Dor, né? Olha para você ver, desespero, revolta, os desejos sexuais eventuais sem vínculo, né? O sofrimento intolerável, nunca perdoa, não sabe renunciar, dói ter que ceder, né? E quer a subserviência do outro, né? Ajuda, mas o outro tem que ser eternamente grato. Desditoso, o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. Agora que, tá vendo? Ele vive segundo a carne, mas Emmanuel falou que o problema é um só. Qual que é o problema desse homem? Pois é, aí será que eu olho aqui e vejo posse? Porque para a gente, posse é o carro que eu tenho, o marido que eu tenho, o filho que eu tenho. É isso que eu acho que é posse, né? Mas não é bem controle isso aí, não. É que tem controle, sempre tem controle, né, gente? Ele... Microfone. Aí é achar que ele é Deus, que ele pode tudo, que ele é todo mundo é subserviente, serve a ele, como se estivesse servindo a um Deus. O problema da gente, que quando fala posse, a gente pensa em coisas e pessoas. Essa posse, gente, é a posse mais fácil. Você vai morrer, você querendo ou não, você vai ter que abrir mão. Você pode até ficar agarrada lá na sua casa, mas vai ter que abrir mão. Existe uma outra posse, que é isso aqui, ó, que ele fala aqui, ó.
é uma posse que só a dor quebra, que a gente chama de padrão na psicologia, que é uma maneira como eu me coloco na vida. Então, eu tenho uma interpretação da vida, eu tenho uma maneira como eu vejo a vida, e eu estou tão identificada com isso que eu acho que eu sou isso. Eu não tenho um mínimo de distanciamento para ter uma crítica em relação a isso. Então, esse tipo de coisa só a dor quebra. Precisa da dor para quebrar, porque a gente não percebe padrão. Então, olha bem, se você vê essa pessoa aí, ó, e você vê que a maneira como ela olha os acontecimentos, porque a vida é a vida, gente. A vida não vai te poupar do mesmo jeito que não me poupa também, não. Eu vou ter sofrimento, eu vou ter obstáculo, você também. Todo mundo vai ter. Ah, eu sou super saudável, eu faço tudo que o médico manda, mas você vai morrer de alguma coisa. Não tem jeito, vai. Você vai morrer saudável? Então vai chegar uma hora que você vai ter que adoecer. Então todo mundo passa pelas mesmas experiências. Mas olha que engraçado, como ele olha. O sofrimento com desespero, o trabalho com revolta. Trabalho para ele é punição, que nem a gente estava vendo no Jardim do Éden. Minha filha trabalha oportunidade de renovação. A gente enxerga como revolta. Estou sendo punido para trabalhar, né? Interessante ele que ele fala disciplina como cárcere, né? A disciplina prende. Aqui como É. cárcere, né? Eu sou como se fosse o louco aqueles meninos loucos que você tem que sentar ele na cadeira, não consegue ficar sentado, você tem que ser contido, né? E é interessante porque sabe por que é cárcere, gente? Que a gente interpreta que ser livre é fazer tudo que o meu instinto quer. Né? Aí eu como a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, faço sexo com quem eu quero, aonde eu quero. Você está sendo escravo do instinto. O instinto é uma coisa animal e o espírito eterno está escravo. Porque o instinto fala, eu quero, você faz. Então você tá sendo escravo do instinto. Então, o dizer não ao instinto é liberdade para o espírito. A gente não interpreta isso, porque falar não é cárcere. Você pega aí, por favor. Não, só continuar na frase. E o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Isso aí. Então, gente, é interessante que a Joana vai trabalhar isso hoje, coincidência, tá? Mas olha que interessante, que o olhar dessa pessoa, vocês conseguem perceber que é uma pessoa que parece que o mundo é grande, o mundo é assustador, o mundo está me atacando e eu sou muito pequena, eu não tenho recursos para enfrentar o sofrimento, o trabalho, né? Enfrentar, vamos dizer, de abrir mão de alguma coisa para o outro. Vocês conseguem ter essa ideia dessa pessoa? Pega o microfone. Vocês conseguem? Esse que eu estou chamando de padrão. Poderia ser o egoísmo, né? No egoísmo faz parte. Tudo que a gente for ver, a gente vai chegar no egoísmo e orgulho. Pois é, de se considerar, tipo assim, o centro, não do mundo, mas o centro Do mundo também. também, mas ela não consegue enxergar nada que está ao redor dela por uma questão de egoísmo e acaba se vitimizando. O que acontece fora, na verdade, está sendo contra a pessoa. Exatamente. Vitimização. Sim. Faz parte, gente. Ó, tudo. Fala assim, lei geral. O amor sara tudo. Lei geral. No fim, você vai chegar no orgulho e egoísmo. No fim, tá lá. Por quê? Porque foi esse o pecado original. Eu tomei o lugar de Deus, orgulho. Egoísmo, tudo para mim. Então, pronto. Entendeu? Mas aqui fala de um padrão de eu me sentir pequenininho, de eu não conseguir ver que eu tenho recursos para a vida, de eu ver que a vida não está me atacando, gente. Olha como é que essa pessoa enxerga o mundo. É uma visão limitada, né? Limitada. Não vê além
daquilo ali que está Daquilo. vivenciando, né? Aí você vai reparar a próxima mensagem, você vai ver o que que muda. A vida não. Mudou o olhar da pessoa para as coisas. Então, olha, gente, cá para nós, ó, o sofrimento vem, todo mundo tem trabalho, todo mundo acaba se envolvendo com alguém, não é? Essa questão de ter que ter disciplina para nós, de ter que perdoar, de ter que renunciar, de ter que ajudar o outro, isso tudo a gente passa. Então, quando Emmanuel fala de posse, eu estou entendendo que ele está falando disso. É uma maneira infantil da gente enxergar a vida. E não acha que é o outro que é infantil, porque tem coisas na minha vida que eu sou infantil. E tem coisas na minha vida que eu já sou um adulto e sei lidar. E tem outras que eu tenho dificuldade e eu reajo exatamente assim. Então, isso é a posse, essa posse dessa maneira de funcionar. É a posse mais difícil de abrir mão, porque ela comanda a maneira como eu penso e sinto. E para mim me conhecer e quebrar isso, eu preciso de aprofundar um pouquinho mais no meu autoconhecimento para me perceber isso aqui. Olá, atormenta o coração por tempo indeterminado, com o calor da vida selvagem. Então, eu que exagero as coisas que estão acontecendo comigo. Eu que dou a pintura carregada para as coisas. Entenderam, gente? Então, tá aí, ó. Com o que eu sinto o sofrimento todo, né? O sofrimento, a revolta com o trabalho, com os afetos com quem eu me envolvo, a dor intolerável, a convivência para mim é difícil, porque eu não consigo perdoar, não consigo renunciar, não consigo abrir mão, né? E a pedir ajuda, né? O outro pedir ajuda. Nem falou de mim pedir ajuda, imagina. Então, gente, é isso. Eu entendo que Emmanuel chama isso de posse, porque é uma posse de um olhar para o mundo que eu tenho e não percebo. E eu fico preso nisso. Daí eu pego os acontecimentos da vida e interpreto assim. Entenderam? E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, se não sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Tá vendo que Emmanuel fala que a gente pode escolher potencializar esse lado nosso? Eu invisto em piorar ele, vamos dizer, eu já venho há muitas vidas já, isso é quase uma coisa automática comigo, e faço a escolha de aumentar os apetites e os prazeres ligados a isso, né? Então, a gente foge dessa atmosfera, olha só, aspiração, como é importante a gente aspirar coisa, mais uma vez, aspirar grande, aspirar crescer, aspirar pelo reino dos céus. Como que isso é importante? Porque se você tem um objetivo grande, a coisa que perto diminui. Então, o meu olhar se torna longínquo. Então, o que está acontecendo comigo aqui diminui de tamanho. Agora, eu só penso pequeno, tudo é grande. Entendeu? O tamanho da pedra cresceu. Tudo questão de perspectiva. Então, olha lá, as melhores aspirações não foi, né? Todo mundo que sofre muda. Eu levo vocês para passear no hospital. É que não é verdade. Tem gente que sofre, sofre, mas não aprende nada, não se deixa tocar pelo sofrimento, tá, gente? Isso é muito comum em todos nós, né? Então é isso, o lado inferior, então o que, que vai acontecer? Então, quando eu estou nessa aí, que Emmanuel falar, a sombra fica dentro de mim, gente. Quando eu morro, ela vem junto comigo.
Ela vai junto comigo. É a atmosfera que me rodeia e que está dentro de mim, é onde eu estou. Deu para entender o que é o homem segundo a carne? É o lado inferior da vida. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Aí agora nós vamos para o polo oposto. Momentos de meditação. Não, ainda, isso aí é o fechamento. Capítulo 19, Antipaixões. A paixão, Isso aí é Joana que eu trouxe para fechar. a paixão é reminiscência da natureza animal predominante no homem. Ela é a alma dos desejos incontrolados, vestígio do instinto que a razão deve conduzir. Nesse estágio de primarismo é o maior inimigo do homem, porque o asselvaja e domina. Canalizada pela vontade disciplinada para objetivos elevados, transforma-se em força motriz que dá vida ao herói, resistência ao mártir, asa ao anjo, beleza ao artista e glória ao lutador. Mesma visão, ela tem a mesma visão de Kardec, né, gente? Que as paixões, todas aquelas que são obras da carne, por trás, ela tem um impulso do instinto. Então não tem como você destruir. Você não vai deixar de ser ciumento, você vai. Essa energia que você canaliza para possuir o outro, você tem que canalizá-la em outra direção, mas você não vai conseguir destruir essa paixão, essa energia que vem do instinto. Então é o que ele fala, olha, por trás tem a ver com a natureza animal, porque por trás dela está o instinto de conservação, né? Mas ela nos toma, aí que está o problema. O problema é ela nos tomar, sendo que a razão deveria conduzir esses impulsos, né? Só pelo autoconhecimento. E, naturalmente, no momento que você tiver tomada, a prece ajuda, né? Porque a prece é como orvalho, que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, é como orvalho que aplaca as paixões, né? Isso mesmo, obrigada, Leonor. E aí, ó, aí o que é que acontece? A vontade disciplinada, você vai mudar o objetivo. Você vai usar essa força em benefício do que você quer fazer. Entenderam? Não é? Você, em vez de tentar, vamos dizer, acabar com o seu orgulho, você vai ter que usar essa força, né? Primeiro tem que admitir, trabalhar o orgulho, que você começa a direcionar essa força para outra coisa. Pão Nosso, capítulo 82, em espírito. Mas, se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vocês lembram quando nós estudamos o que é o santo? Alguém lembra o que é o santo? A gente acha que o santo é o que subiu na montanha e ficou lá sozinho, prendeu no mosteiro, né? Ficou lá na caverna. Por isso, ó, tá vendo? Ele vive em esfera diferente. Ele vive comigo, só que ele está numa esfera diferente de mim. Por isso é o santo separado, que santo quer dizer separado. Ele é separado não porque ele não conviva comigo, é que espiritualmente ele é separado de mim. Eu estou numa faixa vibratória, ele está em outro. Quanto mais santo, ou seja, mais perto de Deus, porque Deus é o santo, 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 segundo Isaías, o trissanto. Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais santo eu estou, mas é vibratorialmente. Ele desce, ajuda os outros, mas vibratorialmente ele está separado de mim. Não é que ele vai se isolar das pessoas, né? Então ele vive em esfera diferente. Isso tem gradações, né, gente? Olha lá, quem mais vive, mais diferente vai ficando, né? Mas é interessante o que Joana fala, que diferente que acontece.
com essa pessoa? Joana não, Emmanuel. Joana. O que que acontece com essa pessoa, gente? De que diferencia ela? É uma mudança íntima? É- Uma compreensão. Porque ela vai subindo, você lembra? Por isso que eu lembrei da Joana, que ela fala isso como subir uma montanha. Então, eu vou expandindo a minha consciência e o entendimento da vida. Então, eu tenho uma compreensão maior das coisas, um entendimento melhor das coisas, uma amplidão de compreensão do que está acontecendo, do que vem, né? Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Aí, olha só, ele tem uma noção maior do que nós de como a vida é breve. Porque se eu tenho essa visão mais de imortalidade, o que são 80 anos, gente? É nada, é muito rápido. Então, ele valoriza mais o tempo. E o trabalho lá que o outro ficou revoltado, o trabalho, olha lá, é dádiva de aprimoramento. É através do trabalho é que eu consigo desenvolver meus potenciais, a minha criatividade, a minha disciplina, o meu comprometimento. Olha só, e elevação. Deixou de ser castigo, não é? Olha o olhar como é que muda, né? A ignorância alheia, então aquele que o outro não pôde perdoar, não pôde renunciar, não pôde não sei o que, ele entende isso como limitação do outro, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. É isso aí, sem exagero, né? Sem querer dependência do outro, né? E sem se tornar dependente do outro, né? Que isso é que se escravizar, né? Essa necessidade, né? De servir, acaba se tornando tanto aqui na escravidão como não parar, né? Isso pode ser uma forma de doença, né? Quando exagerada, a gente fica dependente. Mas vocês percebem uma liberdade dessa pessoa que ele está descrevendo, como que ele é mais livre, mais solto na vida, muito mais do que o que ele descreveu anterior, mas nem compara, gente, mas nem compara, né? É uma pessoa que, olha para você ver, ele interage com a vida sem estar prevenido contra ela. Muito mais leve, tudo ele vê pelo lado positivo. Tudo ele vê pelo lado positivo. Então, vem o tempo, ele é valioso. Vem o trabalho, eu aproveito, né? Vem o outro, vamos dizer, me magoa ou não tem expectativa, eu aprendo com aquilo, não é? Tudo para engrandecer, né? E olha que interessante, os obstáculos são passageiros. Eu sei que passa. Eu acho que ele nem tá tocando nessa questão aqui, sabe? Desse olhar de prova e expiação. Ele está falando do se pôr na vida. Passa aí para ela, Tati. É postura mesmo das pessoas, que tudo para elas é como se fosse prova e expiação. Você se colocar sempre como se fosse um centro do mundo, da vida, como se você fosse o ser que tivesse
que provar o tempo inteiro qualquer coisa, e não é isso. Aí está no da anterior, que vive segundo a carne. Não. Porque se tudo que me acontece eu vejo assim, né? Então eu tenho um olhar prevenido em relação à vida. Eu não tenho essa leveza, né? Uhum. Não tenho essa leveza. Tudo, gente, ele vem em proveito tóculo. Agora, vê correr como as nuvens, porque são passageiros obstáculos. Olha só, sem se martirizar tanto com isso, né? Sem se cobrar e sem cobrar do outro também, né? Falei, né? Sem se cobrar e sem cobrar do outro, é leve mesmo, assim. Exatamente. E olha aqui, foge ao domínio, às inclinações doentias ao se escravizar, tá? Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Ou seja, Deus é que sabe se vai produzir. É abrir mão, gente, abrir mão. Você semeou, abre mão. Não é teu mais, é de Deus, né? A gente gosta de lá ver. Ai, quantos likes teve. Você fez o que tinha que fazer e pronto, né? É isso, não é? A gente gosta de ir lá ver quantos likes teve, os comentários, tá? Tá elogiando, né? Tem hater. Às vezes é bom ter um hater que dá uma discussãozinha, chama mais gente. Então, olha para você ver, gente, é um modo de ver a vida. Tá vendo que essas coisas também aconteceram no outro, né? Então, é tudo, é uma leveza diante da vida, é um abrir-se para a vida, né? É completamente diferente, né? Então, é essa parte mais leve, mais solta com a vida, né? Que a gente tem que procurar. Vai aí, Kátia. Usufrutuário dos bens divinos, Ele não é dono, olha só. Ele usufrui. onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegria e alegre despertar. Entendeu, gente? Esse está construindo a vida espiritual dele, a liberdade espiritual dele. Ele não está se algemando. Então, você vê que tem dois lados da nossa psique que a gente pode reagir conforme um e outro, né? É o que Paulo está contrapondo e ele vai aprofundar mais um tiquinho nisso. Alguém quer falar alguma coisa?